Galerinha, estamos aqui de volta, né? Vamos dar continuidade ao nosso assunto de sistema reprodutor humano. E o nosso último assunto relacionado a isso daí está justamente ao processo de DST, tá? Então, o que são as DSTs? São doenças sexualmente transmissíveis. Então, são doenças que são passadas através do ato sexual. Então, a relação sexual ela pode justamente passar alguma doença, tá? Pode transmitir algumas doenças que são principalmente, às vezes não é exclusivamente pelo ato sexual que é transmitido, mas é principalmente a sua forma de contágio é através do ato sexual, tá? Então, ela pode ser transmitida através do ato sexual. Vamos lá. Então, um pouquinho aqui, que é para a gente poder ler. Então, olha, as doenças sexualmente transmissíveis, DST, são doenças causadas por vários tipos de agentes, tá? Os principais são vírus, bactérias, tá? Mas também tem fungos e protozoários, que são menos casuais, mas pode acontecer, tá? Principalmente por contato sexual sem o uso de preservativo, né? A camisinha, como nós falamos. A camisinha masculina e a camisinha feminina são as únicas formas de se evitar as DSTs, né? Quase todas as DSTs são evitadas através do uso de preservativo. Com uma pessoa que esteja infectado e geralmente se manifestam por meio de feridas, corrimentos, bolhas ou verrugas. Além disso, algumas DSTs são transmitidas de mãe infectada para o bebê durante a gravidez, ou durante o parto, ou pela amamentação. Por causa disso, quando uma mulher está grávida e vai fazer o seu pré-natal, né, ela tem um monte de exames para fazer e diagnosticar se ela tem alguma doença dessas. São doenças normalmente sexualmente transmissíveis que pode afetar a gravidez, que pode contaminar o feto, o bebê quando nasce, ou que pode causar problemas na formação do bebê, tá? Algumas dessas não são DSTs, que são vistas durante o pré-natal, mas muitas, a maioria delas são DSTs, tá ok? As transfusões de sangue contaminada ou compartilhamento de seringas e agulhas no uso de drogas injetáveis são também meios de transmissões das DSTs. AIDS, tá? Aqui no Brasil também nós chamamos de SIDA, tá? Síndrome da imunodeficiência adquirida. Isso que significa AIDS, só que é uma sigla em inglês, tá? Em português seria SIDA, Síndrome da imunodeficiência adquirida. Agente causador, vírus do HIV. É por isso que às vezes a pessoa é soropositivo, ou seja, ela tem HIV, mas ainda não tem o quadro clínico da SIDA, né, da AIDS. Por que isso? As manifestações do vírus ainda não foram grandes o suficiente para ocasionar os principais sintomas da doença. Então, ele é portador, tem o vírus, vai desenvolver a AIDS em algum momento da vida dele, mas ainda não desenvolveu porque os sintomas ainda não se manifestaram, tá bom? Isso tudo porque o vírus ele é um pouco lento, hiberna, né? Fica um certo tempo dentro do organismo sem causar alguma complicação. E também, para ocasionar suas complicações, ele demora muito. Principal forma de transmissão através do ato sexual. Gente, todos os atos sexuais transmitem a AIDS. Dentre eles, os que mais têm chance de transmissão, né? Ou seja, é onde eu tenho maior possibilidade de transmissão, é o sexo anal e depois o sexo oral. Todo mundo pensa, ah, não, o sexo oral. Sim, o sexo oral, sim. Ele tem uma chance muito elevada de transmissão da doença. Essa doença ela é transmitida pelo sangue contaminado ou pelo fluido corporal, né? Quais são esses fluidos? Fluidos do canal vaginal e fluidos do pênis também. Então, esses fluidos corporais sexuais, né? Sêmen,
líquidos lubrificantes podem conter uma grande quantidade de vírus, tá ok? Então essa transmissão ela se dá principalmente devido ao ato sexual provocar pequenas rupturas, mesmo com o processo de lubrificação, mesmo com todas aqueles questões, ainda existe atrito e ainda existe pequenas fissuras ou pequenas feridas que se fazem, microferidas, às vezes não dá nem para se ver a olho nu, não dá nem para se perceber, às vezes dá para perceber o sangramento, mas muitas vezes nem dá para se perceber o sangramento. E pode haver a contaminação. Então, forma a ferida, tem o fluido que pode conter vírus, tem o sangue devido à ferida, pode conter vírus. E aí esse fluido, esse sangue pode passar de uma pessoa para outra e pode ocorrer a transmissão da AIDS, né, do HIV. E aí essa pessoa, depois de um tempo, vai desenvolver a AIDS, ou a SIDA, que no caso da nossa região, né, do Brasil é SIDA. Além do ato sexual, né, também tem as transfusões de sangue, compartilhamento de objetos cortantes. Então se deve ter muito, muito cuidado, gente, principalmente as meninas, com relação à tesourinha de unha. Pode ser um transmissor, porque quando a gente está cortando a unha, às vezes tem o sangramento. Pode ser o alicate de unha. Então tem que ter muito cuidado com as meninas que têm o hábito de irem fazer a unha em manicures, né? Ou em salão, porque esses materiais normalmente, né, tem a contaminação do sangue. E se ocorrer a contaminação por um vírus, né, do HIV, pode haver a transmissão, sim. Algumas pessoas pensam que por aquecer, ferver, limpa todos esses possíveis transmissões, principalmente o vírus da AIDS. Não, o HIV não morre. A fervura chega no máximo a 100 graus Celsius. A essa temperatura, o vírus não é destruído e não é inutilizado. Então, pode ocorrer. Então, o que vocês, meninas, devem fazer? Deve-se ter também um kit. Você vai fazer a unha, legal, beleza, vai fazer a unha com a pessoa, que ela faz bem, faz tudo mais. Mas você leva o seu material. Você monta um kit, né, com tesourinha, alicate, lixo, o que precisar, né, que pode entrar em contato com o sangue. Você prepara esse kit e leva e pede para ela utilizar o seu material, né? Para que não ocorra isso daí. No caso dos homens, tem que ter um pouco cuidado com as lâminas quando vão cortar o cabelo, que fazem a raspagem. Pode ocorrer também a transmissão ali. Então, verificar sempre se é uma lâmina nova que o cabeleireiro está usando para justamente não ter esse risco de transmissão, tá bom? Materiais de acupuntura, tatuagem. A tatuagem ela tem que ter uma agulha que tem que ser descartável. Então, quando você for fazer uma tatuagem, verifica se ele está usando uma agulha nova, ele abriu na sua frente, né? Seringa, posto de saúde, todos esses lugares eles têm que fazer a utilização de agulhas novas, tá bom? Então você tem que verificar se ele está abrindo o material na sua frente, tá? Objetos perfurantes, tá? E da mãe para o filho, principalmente durante o parto. A contaminação se dá principalmente durante o parto. Por isso que é importante fazer o pré-natal e diagnosticar. Antes do parto, eles fazem uma administração de alguns medicamentos muito pesados para diminuir a quantidade de vírus e fazem todo o processo do parto todo voltado justamente para que não haja contaminação do bebê com o sangue da mãe. E essa mãe, infelizmente, não vai mais poder amamentar, tá? Ela nunca vai poder amamentar o seu filho porque o leite transmite também o vírus do HIV. Então, é transmissível o vírus do HIV pelo amamentamento, tá? Então, ela não vai poder amamentar o filho dela. Aqui a gente tem algumas imagens, né? Então, por onde tem contaminação? Tatuagens, agulhas, sexo oral, sexo anal, sexo sem preservativos, né? Então, todos esses sexos sem preservativos, ele pode ter a contaminação. Tatuagem, tem que ter muito cuidado, ter cuidado com os lugares que faz fazer tatuagem, né? Não pega beijo, aperto de mão,
compartilhar talher, né? Nada que tenha esse material, se não tiver sangue, né, em uma escala muito grande, não vai haver contaminação. Se fez o estudo em relação aos insetos e o índice de contaminação é quase inexistente, é quase nulo, porque o bico, a ferroada que o agente causa, né, que o mosquito causa para tirar o sangue é muito pequena, não tem como entrar uma quantidade de vírus necessários para causar a infecção. Banheiro, doação de sangue, todo sangue doado ele é testado para HIV e aí justamente não se tem a possibilidade de esse sangue ser usado contaminado em pessoas, tá? E usar o preservativo, né? Mais importante durante o ato sexual. Como vocês pediram, eu vou parar o vídeo por aqui para não ficar muito grande, tá? Eu vou gravar outro.